4 anos depois de uma derrota contundente para Joe Biden, Donald Trump ganha um segundo mandato como comandante em chefe. Acho que acabamos de assistir ao maior regresso político da história dos Estados Unidos. Mas Trump não é o único líder mundial que conseguiu regressar ao poder. Do presidente norte-americano Grover Cleveland ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, vários conseguiram essa proeza, mas com resultados mistos. Grover Cleveland é uma história invulgar na história da presidência porque surge do nada. Cleveland, um democrata, é o único presidente americano, para além de Trump, que foi eleito para 2 mandatos não consecutivos. Ele é uma figura anticorrupção da classe trabalhadora que segue as regras, o que é muito importante nesta época, porque há muita corrupção a nível federal. Cleveland obteve uma vitória magra em 1884, apesar de um escândalo sexual. Admitiu a possibilidade de ter sido pai fora do casamento, mas na sua candidatura à reeleição fez campanha para reduzir as tarifas e perdeu. Mas acaba por ser, ironicamente, uma parte central da história de como ele regressa ao cargo 4 anos depois. Porque, nos 4 anos em que esteve fora, tivemos um presidente republicano e um congresso republicano. Eles aumentam drasticamente as tarifas alfandegárias e o público começa a acordar para o que Grover Cleveland estava a dizer, porque sente a dor nos seus bolsos. Os preços sobem para tudo. Assim, Cleveland passou de 22º a 24º presidente da América. Outro líder da história que conseguiu regressar, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, liderou o seu país durante a Segunda Guerra Mundial, por fim na derrota da Alemanha nazi, obtendo elevados índices de aprovação por parte do público. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Podemos permitir-nos um breve período de regozijo. Hoje é o dia da vitória na Europa. Mas 2 meses depois, o Partido Conservador de Churchill sofreu uma derrota esmagadora. Após anos de guerra, os britânicos estavam ansiosos por seguir em frente. Votaram em parte nas grandes reformas sociais do partido da oposição. Mas Churchill regressou à 10 Downing Street em 1951. The Right Honourable Winston Spencer Churchill. Desejo a todos, independentemente do partido a que pertencem, boa sorte para vós e para a nossa ilha natal. Mas problemas de saúde obrigaram a demitir-se em 1955. Il Presidente della Repubblica. Boa noite a todos. O Presidente pediu-me para formar governo. E depois ao italiano Silvio Berlusconi, um bilionário magnata dos meios de comunicação social, que voltou a ser primeiro-ministro de novo e novamente, apesar de uma série de escândalos. Há imensas raparigas bonitas e empresários duros por aí. Não sou um santo, já todos perceberam isso. Espero que os do jornal La Repubblica também o compreendam. Em 2013 foi condenado por fraude fiscal e proibido de exercer cargos públicos durante 6 anos, mas Berlusconi encenou um último regresso em 2022. Ganhou um lugar no Senado menos de um ano antes da sua morte. A derradeira história de regresso pode pertencer ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula concorreu à presidência 3 vezes e perdeu, antes de finalmente sair vitorioso em 2002. Ele vem de uma classe trabalhadora, de um meio sindical, um socialista, um radical, e havia muitas dúvidas sobre se ele seria ou não bem-sucedido em 2002. Lula teve 2 mandatos de enorme sucesso. De acordo com a lei brasileira, não poderia concorrer pela 3ª vez consecutiva, embora pudesse tentar novamente mais tarde. Mas em 2018 foi proibido de concorrer depois de ter sido considerado culpado de corrupção. Passou 580 dias na prisão, antes da sua condenação ser anulada, abrindo caminho para a sua vitória sobre o presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, em 2022. Porque tentaram me enterrar vivo. Tentaram enterrar-me vivo e eu ainda estou aqui. Embora seja uma história de regresso impressionante, Lula, tal como Trump, está a retomar o leme num mundo que mudou drasticamente enquanto estiveram fora. Isso pode ser um desafio. O ambiente é muito diferente, o ambiente geopolítico é diferente. Foi certamente esse o caso de Cleveland, cujo segundo mandato foi assolado pela maior depressão económica da história dos Estados Unidos. No final da sua presidência, o seu próprio partido tinha-o praticamente abandonado. As coisas que tornam as pessoas eficazes numa altura podem torná-las menos eficazes noutra. Ao fim de contas, não é necessário muito tempo para que um presidente, entre o conjunto de competências de um presidente e realmente ao encontro de um momento e o conjunto de competências de um presidente, ficar um pouco desfasado do momento. A 20 de janeiro de 2025 começará a história do segundo mandato de Donald Trump.